Segundo Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos de abolição no Brasil. Esse encontro conta com a participação importantíssima não só de doutores, mestres, mas de estudantes de graduação. Pessoas nas quais nós depositamos, nós investimos tempo e admiração, que têm desenvolvido os caminhos futuros e também presentes dos estudos sobre a liberdade negra no Brasil e também pensando as conexões da diáspora. Estamos aqui com a estudante de História, Taína Aparecida Silva Santos, estudante da Universidade Estadual de Campinas. Taína, muito bem-vinda, te admiro muito, a gente acredita muito no seu potencial, não só no potencial, mas em tudo que você já faz. Eu queria então que você falasse um pouco sobre essas suas pesquisas. Eu sei que você trabalha com mulheres negras livres e libertas ainda no período escravista e pensa em acompanhar essas trajetórias no pós-abolição. Fala um pouco sobre sua pesquisa. Posso falar assim, obrigada. É muito gratificante estar num seminário como esse, com pessoas que me formaram. Acho que se hoje eu posso estar desenvolvendo esses estudos com essa qualidade, com essa tranquilidade, é devido essas orientações que são muito valiosas e que eu considero que vou levar para o resto da minha vida e também para a continuidade dos meus estudos. Atualmente eu desenvolvo um trabalho de monografia com a professora Lucilene Reginaldo, do Departamento de História da Unicamp, no qual eu busco analisar como os processos de racialização durante o século XIX influenciam na distribuição de mulheres negras no mundo do trabalho livre e urbano em Campinas. Essa pesquisa é decorrente de outras pesquisas que eu já realizei durante a graduação. Comecei trabalhando com trabalhadores livres e libertos na África colonial portuguesa e no Brasil, que era um projeto também feito pela professora Lucilene. E a partir dessa formação que eu pude ter, começando a trabalhar nessa base de dados, que é uma base de dados que o grupo desenvolvia, o grupo de pesquisa, que é o Secult, eu pude formular o projeto posteriormente, a partir até de um balanço que eu pude fazer durante esses estudos que eu realizei. Como eu iniciei a minha fala, eu fui formada por historiadores, historiadoras e por uma escola historiográfica que tem estudos de muito destaque e muito importantes nesse campo sobre história de liberdade, sobre a história do racismo, sobre a história dos abolicionismos e etc. Então, eu pude acompanhar esses trabalhos, eu pude ler esses trabalhos e debater com esses historiadores, né, sendo formada por eles. E a partir daí perceber outras possibilidades de análise para poder estudar esse mesmo campo, por exemplo, a partir de outras fontes. Então, atualmente, eu comecei no estudo da legislação, até que eu percebi que eu teria que mudar um pouco a minha fonte, né, para poder também pensar como que esses impactos estavam sendo pensados no mundo legislativo, na organização dessa sociedade, impactava a vida social das pessoas. Então eu tinha que procurar como que elas estavam circulando nesse mundo do trabalho, né? E aí, a partir dessa preparação que eu tive e dessas orientações que eu pude receber, eu acabei chegando nesse trabalho hoje, que é meu trabalho de monografia. E esse trabalho lida com que fonte? O que você tem descoberto nessas fontes? Bom, eu optei por estudar na minha monografia, fazer uma análise, né, de uma fonte que eu achei que me demonstra um quadro de pessoas, um material da Santa Casa, né, um hospital de pessoas pobres. Para esse período você tem, a única fonte que você tem que se diz explicitamente a cor das pessoas, né, são os processos crimes, no qual esses historiadores que me formaram revolucionaram praticamente a historiografia, fazendo uso desses processos. E eu pude encontrar outros materiais da Santa Casa que, no mesmo período, falam a cor dessas pessoas. E dentro desse material eu encontrei um número muito grande de mulheres, porque são registros das pessoas que utilizavam aquele espaço da Santa Casa. Tem vários, aí nesse fundo a gente pode encontrar vários tipos de material, em relação ao orfanato, ao hospital, né, aos cemitérios também. Então,
em meio a essa gama de material que eu encontrei essas fontes que falam sobre a cor das pessoas. Não é uma fonte diretamente produzida pelas pessoas, mas essa fonte me dá um panorama demográfico daquela sociedade naquele período, da presença dessas pessoas. Então eu posso cruzar a fonte com ela mesma, né? E futuramente eu posso cruzar essa fonte com outras fontes que já foram utilizadas na historiografia, como processos, como imprensa negra, para acompanhar como que essas pessoas que estavam nessas condições estão fazendo esse debate público, né? E acontecem esses conflitos ou essas tensões nesse período, numa região que estava em extrema expansão, que é Campinas, na segunda metade do século XIX. Além dessa expansão, é uma das regiões do Brasil que recebeu a imigração de europeus, né, de várias regiões da Europa, e isso causou certas tensões entre esses trabalhadores, né? E tudo isso pensando em lidar com o imaginário de que a população negra não estava ausente do mercado de trabalho antes da abolição da escravidão. Eu acho que isso é a partir daí que eu consigo andar com esse trabalho de monografia. E sim que a população negra estava presente nesse mundo do trabalho livre antes da abolição da escravidão, só que os processos de racialização durante o século XIX culminaram em algum tipo de organização em que elas acabaram ficando ou setorizadas em algumas profissões, ou a pobreza foi racializada nesse período, né? E isso culminou num século XX que essas pessoas tiveram uma cidadania de segunda classe, né? Não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a condições de trabalho dignas, etc, etc. Então, eu acredito que é uma pesquisa nova, é uma pesquisa que está engatinhando e precisa de atenção, né? Acho que a monografia é um começo, eu pretendo continuar trabalhando com esse material e trabalhando com esse tema, e para poder contribuir ou também pensar mais essas histórias de liberdade a partir de um outro lugar e a partir de um outro momento da historiografia, que foi possível só a partir desses trabalhos que foram feitos que eu posso fazer essa crítica em relação aos documentos, que eu posso fazer essa análise, que eu posso sair desse lugar, né, para pensar essas experiências de liberdade. E você foi uma das pessoas de um coletivo complexo, diverso, que lutou pelas cotas raciais na graduação da Unicamp. Na Unicamp, a gente assistiu primeiro às cotas em alguns cursos na pós-graduação e houve uma luta dos estudantes ao longo do ano de 2016, potencializada no ano de 2016, que culminou com a aprovação das cotas na graduação. Me fala um pouco sobre esse processo, refletindo sobre esses debates do racismo, da experiência negra nesse pós-abolição, num período mais extenso, né? Como que você lidou com isso? Eu não consigo enxergar a minha experiência nesse processo como uma experiência pessoal, no sentido de como eu lidei com isso, tá aí, né? Mas como que nós, estudantes negros, lidamos com isso, porque eu sinto que esse clima mudou um pouco a universidade, porque você tinha estudantes negros de diferentes origens, diferentes experiências, né? E professores negros também, isso é muito interessante. Também de diferentes experiências, que vieram de universidades, outras universidades, algumas universidades que já tinham cotas, algumas universidades que não tinham, professores novos. E eu sinto que o mais interessante para mim desse processo foi o fato de acontecer essa movimentação com esse teor em 2016, criou um clima entre a população negra que ocupava aquela universidade que mudou a relação que nós tínhamos com a universidade e a relação que nós tínhamos entre nós, né? As pessoas começaram, a gente já se via, mas elas começaram a se fazer presente nos espaços, né? E querer ser vista, e principalmente querer ser vista pelas outras pessoas negras, né? A ponto de, por exemplo, pessoas que nunca participaram de movimentos negros dentro da universidade ou fora, não tem esse tipo de formação, se sentir à vontade para poder falar sobre isso, né? Sobre cotas, sobre racismo, porque isso faz parte do cotidiano, isso afeta as pessoas de determinada maneira, e se defender é o direito delas. Elas podem falar e elas têm que falar sobre isso. E eu acho que isso para mim foi o maior impacto, porque hoje, pós as cotas, não só a luta pelas cotas na graduação, mas também a luta pelas cotas na pós-graduação, né? Você tem outras formas de ativismo dentro da universidade de estudantes negros e muito mais multiplicadas. Antes você tinha tudo basicamente concentrado
em um núcleo de consciência negra, um núcleo de estudos. Hoje você tem vários núcleos de estudos espalhados pela universidade inteira, sobre feminismos negros, sobre filosofia africana, núcleos de consciência negra. Tem professores agora na Unicamp, incluindo os professores negros, fundando um grupo de estudos africanos e da diáspora para pensar uma reforma do currículo, porque eu acho que é uma questão... O Aldair, Lucilene, professor Mário, professores que estão ingressando na universidade e estão tendo essa iniciativa de fazer esses novos projetos. Por quê? E aí é um outro debate que surge e está surgindo numa hora muito bem-vinda, né, para pensar a função política que a universidade tem no Brasil, né, de criar um currículo que dialogue muito mais com as necessidades que a gente tem no Brasil, politicamente falando, pensando numa população negra que é majoritária, pensando nessa ausência das populações indígenas dentro das narrativas, dentro da construção do conhecimento, da construção do conhecimento histórico, da própria ciência, e propor um currículo que seja muito mais condizente, né, com as necessidades desses alunos que vão entrar. E também com a necessidade desses alunos que já estão na universidade e como a professora Marta Abreu falou aqui anteriormente, eles aprendem certos tipos de forma de se comportar. Eles aprendem certos tipos de formas de lidar com algumas situações e às vezes não tem saída para elas. Então eu acho que essa experiência das cotas foi um ganho para a universidade no geral. Pessoalmente, eu acho que só nos fortaleceu, assim, não só a mim, eu sinto que os estudantes negros saíram muito fortalecidos dessa experiência das cotas na Unicamp, os professores negros também, porque eu sinto que hoje tem coisas que não vai passar mais em branco, literalmente. Não vai acontecer porque isso não é permissível mais acontecer. Não vai acontecer e só uma pessoa vai falar. Não vai acontecer e só duas pessoas vão falar. Vai acontecer e todo mundo vai falar. Então o professor que está sozinho no departamento também não vai mais passar por isso e achar que ele está sozinho. Então acho que isso mudou o clima da universidade, mudou a cultura universitária, né? Então acho que é um dos maiores ganhos que a gente tem para uma universidade como a Unicamp, numa cidade como Campinas. Maravilha. Muito achei. Obrigada. Ai, menina, eu te adoro. Luciana, bora? Eu também te adoro.